Boa tarde, alunos. Tudo bom com vocês? Então, vamos para a nossa terceira aula de filosofia. Esse ano, a gente está estudando alguns temas que nós não vimos ano passado, né? Então, a partir desse ano, cada turma, o sexto, o sétimo, o oitavo, eles vão ter conteúdos diferenciados, ou seja, o conteúdo que se adequa a cada ano, a cada idade. Então, esse ano a gente está aprofundando um pouquinho mais do que a gente já estudou ano passado. Então, na nossa terceira aula de filosofia, a gente vai estudar um tema que é chamado metafísica. Quando a gente pensa a palavra física, a gente já pensa naquela coisa complicada de matemática, complicada de fórmula e tal. E tem essa palavra na frente, uma metafísica. O que seria isso? É difícil? É complicado? Isso que a gente vai discutir hoje. A gente vai ver que a palavra metafísica ela tem um significado muito importante para a filosofia. E é uma coisa fácil, que no nosso dia a dia a gente aplica ela. Então, metafísica, ela vem do grego, né, porque a filosofia se origina lá, que significa o eta e physic, física, né, que vem essa primeira palavra, o eta, significa depois, de, além de, entre, através de. E essa outra palavra, que significa natureza, o físico. Então é um ramo da filosofia que estuda a essência do mundo, ou seja, aquela parte do mundo que a gente sente, que estuda a realidade do ser, a realidade das coisas. Ou seja, é o estudo do ser ou da realidade. Então pensar metafisicamente é pensar sem nenhum dogmatismo, ou seja, sem nenhuma prisão. É a gente pensar nos mais básicos problemas que a gente tem na nossa existência, no nosso dia a dia. Segundo o filósofo William James, metafísica é apenas um esforço extraordinariamente obstinado para pensar com clareza, ou seja, a gente se esforçar ao máximo para ter o pensamento mais claro possível sobre as coisas. Né? A palavra metafísica ela é uma das principais obras de Aristóteles e o primeiro grande trabalho sobre a própria ciência metafísica, sobre essa própria área de filosofia. Examina o que pode ser afirmado sobre qualquer coisa que existe por causa de sua existência e não por causa de alguma qualidade especial que se tenha. Ou seja, por que o ser humano existe? Por que nós somos? O que é o ser? O que eu sou? E não por exemplo, eu sou porque eu sou bonito, eu sou porque eu sou inteligente. Ele só responde, eu sou. O que é o ser? O que são as coisas? Como eu falei para vocês, filosofia é muito a arte de você perguntar, questionar. Isso é apenas mais uma maneira. Também aborda os diferentes tipos de causas, forma, matéria, a existência dos objetos matemáticos e Deus. Então, Deus existe? O que é Deus? O que é? Entende? Então é mais uma forma de você questionar, de você perguntar sobre as coisas no dia a dia, sobre a existência das coisas. O termo metafísica, ela surge mais ou menos ali por volta de 50 a.C., quando Andrônico de Rhodes, um filósofo que a gente vai estudar, ao organizar a coleção de obras de Aristóteles, dá o nome de Meta da Física ao conjunto de textos que se seguiam aos da física. Meta, que quer dizer além. Então, metafísica é além da física. Seria como se a gente falasse um mundo espiritual, mas não aquele mundo espiritual religioso que a gente conhece, sim um mundo perfeito, onde as coisas existem e nós vemos apenas representações dessas coisas. Quando a gente vai estudar Platão, Platão vai falar que, vocês estão vendo um quadro atrás de mim, mas esse aqui não é o quadro real. Esse aqui é uma representação de um quadro. O quadro perfeito, o quadro real, ele só existe no mundo das ideias. Então, na metafísica, Aristóteles ele definiu as quatro causas explicadas em termos gerais. Né? Então, tudo existe por essas quatro coisas. A causa formal, que é a forma ou a essência das coisas. Ou seja, a agenda tem essa forma, essa essência.
A causa material, que é a matéria de que é feita uma coisa. Ou seja, a agenda ela é feita de papel, ela é feita de uma matéria. Vamos ter também a causa eficiente das coisas, que é o quê? É a origem das coisas. Por que a agenda se originou? Como que ela foi criada? Por quê? A agenda existe? E a causa final, que é a razão de algo existir. Para que a agenda existe? Para que a gente vai lá, pega várias folhas de papel e monta uma agenda, monta um caderno? Então a gente vai se preocupar com o que é o ser. Eu sou um ser, eu existo porque eu sou um ser, nós somos, nós vamos a ser. Então a principal definição da metafísica é pensar sobre o ser. As coisas são, as coisas existem, tem uma complicação de você existir, ou seja, há um porquê de você existir. Então esse é o principal tema que a gente vai ver nas questões da metafísica. O ramo central da metafísica é a ontologia. A ontologia é uma ciência, ou seja, é um conceito que investiga em quais categorias as coisas estão no mundo e quais as relações dessas coisas entre si. Ou seja, uma pessoa, um animal, qual é a relação entre elas? E por que elas estão no mundo? Uma outra coisa que a metafísica também faz, ela tenta esclarecer as noções de como as pessoas entendem o mundo, incluindo a existência e a natureza do relacionamento entre objetos e suas propriedades, espaço, tempo, causalidade e possibilidade. Ou seja, como que a gente entende o mundo? Como a gente entende o nosso espaço, a nossa casa, os objetos, a causalidade do porquê ele existe, né? Como que a gente pode usar esse objeto, como que esse objeto foi criado por nós, tudo isso. Então a metafísica é você abrir a sua mente e perguntar sobre as coisas, sem se prender a padrões que a gente vê. Ou seja, a agenda serve para você colocar seu horário nela. Mas por que ela foi criada? Por que você vai colocar o seu horário na agenda? Entenderam? Essa é a questão da metafísica. Quer ver algumas indagações ontológicas? Né? Digo, por exemplo, veja essa casa vermelha, próxima da azul. A ontologia, ela vai perguntar: o que é ver? Qual é a essência da visão? O que é uma casa? Ou qual é a essência da habitação? Qual é a essência da casa? O que é vermelho ou azul? Ou qual é a essência da cor? O que é ver as cores? O que é a cor? Entende? Então nós vamos questionar sobre tudo para buscar sempre respostas. Lembra lá no início do ano? Uma explicação filosófica sobre as coisas, uma experiência filosófica. A gente vê uma cor e pensa, a gente vê a casa vermelho e azul. Tá, mas qual que é a essência da casa? Né? Por que nós entramos nela? Para formar um lar. E para que você formar um lar? Ah, porque ali eu vivo feliz, que vai levar àquela questão fundamental da filosofia, que é o fim, que é a felicidade. Quer ver um outro exemplo? Eu pergunto, por exemplo, que horas são? Né? A ontologia ela vai perguntar, o que é tempo? Qual que é a essência da temporalidade? Por que nós temos um tempo que nos faz medir tudo na sociedade? Um outro exemplo, Pedro fala, a cidade já está perto. A ontologia indaga, o que é o espaço? Qual é a essência da espacialidade? Que é perto e longe? Que é distância? Antônio diz a Paulo, aquelas duas árvores são idênticas, mas a terceira é diferente. A ontologia indaga, o que é identidade? O que é diferença? O que é duas e terceira? Ou seja, o que é um número? Então a ontologia vai sempre nos levar às indagações, a questionamentos que a gente vai buscar responder segundo a filosofia que a gente vai aprender daqui para frente. Aqui tem mais alguns exemplos. Por exemplo, Ana me diz: ouvi uma música belíssima.
Não essa coisa feia que você está escutando, né? Fala muito sobre o funk, né? Ah, hoje eu vi uma música clássica belíssima. Não essa coisa feia que você está ouvindo. Então a metafísica, a ontologia, vai nos levar a questionar: o que é a beleza e a feiura? Por que o funk é belo? Por que o clássico é bonito? Existe o belo em si e o feio em si? Ou a beleza e a feiura são variações de valores que atribuímos às coisas? O que é um valor? O que é feio? O que é belo? Por que o funk é ruim? Por que só o clássico é belo? A gente pode falar que algo é ruim ou é belo segundo a nossa visão? Temos um outro exemplo ainda para a gente entender o que são indagações ontológicas. Temos lá, Cecília conta a Joana. Pedro realiza um ato generoso, protegendo a criança, mas Eugênio foi egoísta ao não ajudá-lo. A ontologia vai indagar. O que é generosidade e o que é egoísmo? Existe si e por si mesmo, ou são avaliações que fazemos das ações humanas? Ou seja, realmente existe egoísmo? Existe bondade? Ou somos nós que tentamos avaliar nossos passos? O que é uma virtude? O que é um vício? O que é um valor? Como você observa, a ontologia não antologia, tá? É ontologia. Ela investiga a essência e o sentido do entre o físico e o natural, do entre o psíquico, lógico, matemático, estético, ético, temporal, espacial, etc. Vai questionar sobre as várias coisas. Ela investiga as diferenças e as relações entre seu modo próprio de existir, sua origem e sua finalidade. O que é mundo? O que é o eu, a consciência? O que é corpo? O que é o outro? O que é o espaço-tempo? O que é a linguagem? O que é trabalho? A religião, a arte, a sociedade, a história, a morte, o infinito. O que é Deus? O que é a filosofia? Então a gente recupera-se assim a velha questão filosófica. O que é isto que é? Mas agora a gente vai por uma nova questão. Para quem é isso que é? Então, a partir disso que eu falei até agora, eu deixo o seguinte exercício para vocês. Vocês vão pegar essas 5 frasezinhas e vão tentar colocar de uma maneira de indagação ontológica para mim. Por exemplo, Marcelo viu que Camila não estava animada para assistir aquele filme tão interessante. Tá, mas o que era interesse? O que é animação? O que é esse filme? A gente pode falar que é algo interessante? O filme existe realmente? Então eu quero que vocês façam esse pequeno exercício. Me mandem a foto lá no WhatsApp para valer como presença, beleza? Então que tenham uma ótima semana que vem pela frente, né? Coloca as questões na cabecinha de vocês, começa a se perguntar sobre as coisas e a pensar, a indagar e a pensar, ter essa experiência filosófica com vocês mesmos, que vocês vão ver que a busca pela felicidade é possível através disso que a gente aprende no colégio. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula com mais experiências filosóficas que eu vou trazendo para vocês durante o ano. E é isso, até mais.